Crenças limitantes. O que é que isso tem te influenciado? Ou melhor, você sabe quais são as suas crenças? Quais as crenças que têm limitado você? Hoje nós vamos falar um pouco disso dentro desse nosso estudo, porque eu tenho conversado com algumas pessoas que elas têm dito, eu até entendo que tenho crenças limitantes, coisas que foram formadas na minha mente, que me foram ensinadas desde a minha infância, mas eu não tenho conseguido romper. Então é sobre isso. O que é que você não tem conseguido romper? Nós acabamos de falar, no vídeo de ontem, sobre a autoridade, o poder que você tem em Deus, porque Deus te deu esse poder. Então hoje, para nós compreender como é que nós vamos romper as crenças limitantes, eu quero trazer para você esse conhecimento que você não precisa querer fazer algo por você mesmo. Na mesma base do poder que você tem para fazer tudo o que está adiante de você, é que você vai romper com as crenças limitantes, porque não é no seu poder. Se você começar a falar que é por você que você vai acabar com algo que já foi memorizado, que já está empilhado no seu cérebro, que são emoções que já foram registradas e que, portanto, viraram memórias em você, que geraram sentimentos que te bloqueiam, que te paralisam, que te distanciam de realizar o projeto de Deus em você. Então, a primeira coisa que você vai fazer, porque eu vou passar para você 4 itens, para você ganhar como ferramenta, para você conseguir romper com isso, de uma vez por todas, porque não dá para você entender que tem uma crença e ela fica batendo na sua porta e sabotando você, e tirando de você o direito de você viver a vida que você nasceu para viver. Então hoje você tem que dar um basta nisso. E qual é o nome que você vai usar para fazer isso? É o nome de Jesus, não é o seu. Porque o seu nome, ele pode até ter vindo acompanhado de uma credibilidade, pode ter vindo acompanhado de um poder aquisitivo, pode ter vindo acompanhado de um poder social, talvez pelo relacionamento que você vive, pelo ambiente que você foi criado. Mas o nome de Jesus Cristo é o nome que está acima de todo nome, é o nome que tem poder para destruir qualquer ação do mundo das trevas. E crenças limitantes são crenças que são ruins para você, porque elas não são verdades bíblicas, porque elas são mentiras, porque elas são coisas que aconteceram num fato, mas que não quer dizer que todos os dias vão acontecer novamente, porque aconteceu com uma pessoa ou com algumas pessoas, mas não foram com todas as pessoas. Então é isso que a tua mente precisa entender, que teve um fato, teve uma situação, teve uma condição que te feriu, mas isso te gerou uma emoção, um sentimento, que se tornou uma memória e que depois virou uma crença. Mas isso precisa ser ressignificado, precisa ser remodelado. E o nome de Jesus é o nome que você vai usar para dizer tudo isso. Um versículo rápido que todo mundo conhece é aquele versículo de Filipenses 4,13 que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo dizia isso, ele estava contando toda uma situação que ele estava vivendo, de todas as coisas que ele já tinha se esforçado, de todo o sofrimento que ele estava tendo e das coisas que ele não conseguia romper. Mas ele dizia, mas quando ele estava com Cristo, ele entendia que aquela situação era lucro, porque na fraqueza dele, o Senhor Jesus ia aparecer como força. E nessa hora ele entendia então que todas as coisas, o Senhor o dava respaldo, o Senhor dava autoridade, era como se o Senhor desse a ele uma procuração, para ele executar, para ele transgredir, para ele ultrapassar barreiras, para ele quebrar limites. E esse é o primeiro item, a primeira dica que você vai fazer para romper com essas crenças limitantes. Quando o Senhor falou ali também, o Senhor Jesus ali em Mateus, no capítulo 28, versículo 18, ele diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então assim, quando Jesus deu poder para nós, que vai estar lá em Lucas 10, 19, que ele diz assim: eis que vos dou poder e toda a autoridade. Então ele está dizendo porque ele já havia recebido do Pai. Quando ele diz que
todas as coisas Ele nos deu como poder, porque Ele recebeu, Ele tinha para dar. Então isso é uma verdade que você precisa assumir, que você tem o poder do nome de Jesus para usar, para romper com as crenças que vêm para derrubar o seu propósito. O segundo é você manifestar a sua vontade, é você manifestar as verdades bíblicas na sua vontade, como os olhos focados na visão daquilo que você quer que aconteça. Sabe a fé, que é a convicção das coisas que ainda não existem, mas que você já consegue visualizar? É isso. Quando você começar a manifestar as suas palavras, não pelo que você vê, mas pelo que você crê. Não pelo que você sente agora, mas pelo que você sabe que você deve sentir, ressignificando aquilo. Por exemplo, uma coisa que fica claro, que é muito difícil, liberar o perdão. Mas você sabe que a verdade de Deus é que você tem que liberar o perdão para você ser perdoado. Você não tem que liberar o perdão para você absolver a outra pessoa. O perdão não é para absolver a outra pessoa da sua vida, é para você se absolver diante de Deus. Então, ninguém sente vontade de perdoar quando acaba de ser ferido, magoado. Ninguém tem essa vontade. Mas como você sabe que isso é verdade, você vai fazer o quê? Vai verbalizar até que isso se torne verdade. Eu perdoo no nome de Jesus. Eu perdoo porque o Senhor me disse que eu devo perdoar. Eu sou obediente a Deus, por isso eu vou perdoar. O Senhor me ensina a obedecer a tuas palavras. O Senhor me fez uma pessoa amorosa, capaz de perdoar. O Senhor me fez uma pessoa equilibrada, capaz de ter um raciocínio lógico, um raciocínio qualitativo de acordo com essa situação. E aí você começa a verbalizar, passa um tempo, você está livre daquela dor, daquele sofrimento. Então é sobre isso. Aí você pode usar esse exemplo com várias outras coisas que você tem verbalizado e não tem conseguido, porque talvez a sua verbalização está incorreta, talvez está inadequada, de acordo com a vontade de Deus. Então, esse segundo item aqui, que o primeiro é usar o nome de Jesus para romper com as limitações, e o segundo é verbalizar as palavras de Deus com os olhos da fé, foco na visão, aquilo que você quer alcançar, não é o que você tem agora, porque o que você tem agora pode ser insuficiente, e se você ficar olhando para isso, você vai talvez até ser ingrato, pode até desqualificar o que você já tem aí nas suas mãos como semente para ampliar a tua visão e fazer com que essa verdade venha o mais rápido para você. E o terceiro é você ter uma ousadia. O que é isso? Tiago, no capítulo 1, do versículo 6 a 8, ele diz assim: quando você for pedir alguma coisa, você tem que pedir sem duvidar. Agora, quando a gente começa a meditar nisso, assim, como pedir sem duvidar? Às vezes a gente fala assim, se Deus quiser, né, se isso acontecer, mas é algo que você quer muito que aconteça. Então, você precisa conferir os seus detalhes, ver o quanto você está preparado, ver o quanto são as suas condições estruturais, financeiras, emocionais, e ver o que Deus fala a respeito, para você, quando for verbalizar, se já está confirmado em Deus que isso é a vontade de Deus, você não pode dizer, se Deus quiser, você vai dizer, quando Deus fizer em mim, quando Deus responder para mim, as condições que eu mereço, as condições que eu estou apta, as condições que eu já estou pronta, quando acontecer, porque aí você está determinando um tempo. E se você determinar um tempo, por exemplo, em algo que você quer concluir, que é algo que você já começou, por exemplo, construção de uma casa, uma faculdade, uma formação no ministerial, ou um casamento, alguma coisa que você está fazendo, que você tem como escolher a data, então defina, se programa, se esforce para isso acontecer. Porque se você não determinar, como nós já falamos aqui, sobre o versículo de Jó, que diz, determinando tu o teu negócio, seja firme. Então escolha a data, porque aqui Tiago vai dizer isso. Se você pedir, você tem que pedir sem duvidar. E olha mais o que ele diz. Porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar,
levada e agitada pelo vento. Quer dizer, o vento vem forte, ela sobe. O vento passa leve e ela se acalma. Aí, se o vento vem forte, ela vai mais distante. Se o vento não vem, ela fica ali, quase que parada. Então, ele diz mais: portanto, não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, uma vez que tem a mente dividida e instável em tudo que faz. Olha que palavra pesada. Se você tem a sua mente dividida entre o sim e o não, nada vai acontecer, porque você anulou. A sua fé, ela precisa anular a sua dúvida, ou a sua dúvida vai acabar com a sua fé. E não vai ter jeito, não vai acontecer. Então, essa palavra para nós hoje, ela vem assim muito forte, para que nós possamos refletir sobre que voz nós temos emitido diante dessas crenças limitantes que temos. Voz de dúvida? Voz de que tudo bem, tanto faz? Não pode ser assim. Os filhos de Deus não podem trabalhar dessa maneira. Quando Paulo escreveu na carta de 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 19 e 20, ele diz assim: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, quer dizer, aquele povo, aquela geração pregou Jesus. Aí ele vai dizer assim: foi por mim, foi por vocês. Aí ele cita até ali o nome dos irmãos que estavam junto com ele, que era Silvano e Timóteo. Ele diz assim: mas ali houve o sim. Qual era o sim? O sim foi por você que eu morri na cruz. Foi por você que eu me permiti ser pregado na cruz. Foi por você que eu derramei este sangue. Para quê? Para que a todas as promessas de Deus, aquelas que há o sim e o amém, para que todas aquelas promessas se tornassem reais, para que nós fôssemos realmente aceitos, reconciliados, para que nós fôssemos realmente ocupar o lugar de herdeiros e co-herdeiros em Cristo, porque é isso que o Senhor fez por nós. Então, para a gente fazer um resumo do nosso estudo de hoje, para bloquear, para romper com as crenças limitantes, alguns itens aqui que você precisa pensar. A sua identidade, qual é? Você precisa colocar nessa identidade, não de órfão, mas de filho real, de filho de Deus. O seu propósito qual é? Você precisa ter. Tem pessoas de 40, 50, 60 anos que dizem: não sei para que nasci. Isso é pecado até, porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Como você pode viver tantos anos e dizer que não sabe para que você nasceu? Então você precisa saber qual é o seu propósito, e a vontade de Deus tem que prevalecer sempre. Visão, qual é a visão que vai fundamentar tudo que você quer? As Escrituras, a palavra de Deus. Qual é a posição que você tem que tomar? Posição de autoridade, porque você é o protagonista da tua vida, você não é um coadjuvante, você não é alguém que está assistindo a sua vida passar, você é a autoridade, é você que tem que pegar no leme, é você que tem que pegar no volante da sua vida e dirigir a sua vida com muita prudência, com muita cautela e com muita ousadia quando for necessário. Qual é o nome mais poderoso que está acima do seu nome, porque não é em você? Nome de Jesus. Como você deve visualizar as situações, as circunstâncias? Com os olhos da fé, foco na visão. E como você deve emitir as suas palavras? Como você deve emitir os seus comportamentos? Em relação às suas palavras, você deve emitir decretos que refletem, que traduzem a vontade de Deus sobre você. Essa é a nossa instrução para hoje, para você romper as crenças limitantes. Tá certo?